Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio VPcast. E hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui na entrevista. Ela que é advogada, empreendedora, mãe da Laura, minha mulher, minha namorada, eventualmente minha paciente, Carolina Paviani. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. E hoje nós vamos conversar uma conversa extensa sobre hábitos, sobre culturas, rotinas e muito conhecimento sobre saúde, bem-estar e longevidade, coisas que nós praticamos todos os dias. É isso aí. Vamos lá. Então, Carol, vamos começar conversando hoje sobre hábitos saudáveis. Então, o que nós fazemos todo dia, acho que compartilhar um pouco dessa rotina, afinal de contas, como eu sempre falo, né? Não é só ter o conhecimento, é também aplicar o conhecimento no dia a dia. Então, é isso que nós fazemos, afinal de contas, como nós trabalhamos com saúde, em primeiro lugar, nós buscamos saúde da nossa família. Então, eu queria compartilhar um pouco. E a Carol, que faz a rotina de casa, inclusive do supermercado, ela que tem faz essa gestão. Então, eu vou perguntar para você como é que você utiliza, como é que você faz isso no dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque não é fácil. O que eu enxergo, tudo acontece por causa de um planejamento. Então, a gente tem que ver o que pode acontecer de errado no meio do caminho e estar preparado para isso. Por exemplo, vamos começar o mercado que você citou. O que costuma acontecer na nossa casa? Nós sempre temos legumes e vegetais lavados, preparados, acondicionados em potes. Porque chega com pressa, está com fome, já está preparado. Porque se a rotina não nos permite que a gente tenha tempo e a gente não pode se dar ao luxo de, estou com fome, vai comer o quê? Uma coisa pronta. Então, tudo que é saudável tem que estar à mão. Eu vejo isso. Planejamento de alimentação, planejamento de atividade física e a pessoa se conhecer. Por exemplo, eu sei que eu prefiro me exercitar de manhã. Então, à tarde ou à noite eu não rendo, certo? Então, o que eu vou fazer na minha rotina para adequar a atividade física de manhã? E faça chuva ou faça sol, eu vou estar lá. Então, eu acho que tem que criar uma rotina flexível para ela ficar leve, mas tem que obedecer essa rotina. Eu vejo que é isso. Planejamento, organização e rotina. De modo que... Cumprir metas. Isso, repetir até que vire um hábito e a pessoa faça de forma leve. E aceite também, né? Quando não cumpre tudo aquilo, aceite e não fique se martirizando. E agora eu vou em uma pergunta interessante. Quanto tempo demorou para nós incorporarmos na nossa rotina? Essa pergunta é difícil, hein? Porque até para quem é novo no nosso canal, mais ou menos em 2017... Eu fui morar fora, morei nos Estados Unidos, de lá eu trouxe esse conhecimento em relação à área de longevidade, né, de saúde preventiva, de medicina personalizada, e nós começamos, desde lá, a incorporar esses novos hábitos na nossa rotina, no dia a dia, dentro da nossa casa como cultura. Isso. Mas quando você diz, começamos a implementar como cultura, parece que foi uma coisa assim, acordamos um dia e sim, vamos implementar. Não foi dessa forma. Não. Foi acontecendo. Exato. Assim, você trouxe os conhecimentos, começou a praticar e de forma gradativa eu também entrei nessa jornada. Nessa rotina. Tem que ser de forma leve, senão ela não é sustentável. É verdade. Eu concordo porque as pessoas às vezes querem, do dia para a noite, incorporar uma série de hábitos novos e não funciona. Não funciona. Então é importante ter bastante paciência. Você que é novo, né, nessa área, você que é nova, que está incorporando uma rotina saudável, começando, é um degrau de cada vez. Então é muito importante ter essa paciência incorporando essas sugestões e hábitos no dia a dia. Eu tô pensando uma dica, assim, pra mulherada, porque às vezes a gente tem um dia meio estressante, chega em casa e dá aquela fome, aquela coisa que tem que comer, parece que a solução dos nossos problemas está numa barra de chocolate. E às vezes está. Mas, aí a dica que eu dou, tenha sempre em casa um chocolate proteico, como a gente tem em casa. Um chocolate 70%, alternativo, porque esse momento de fragilidade vai chegar. Sim. Você só tem que estar preparado para ele. Sim. Né? Outra dica também legal... TPM, essas coisas existem. Estressante. Uma outra... Ficou com raiva do marido? Sim. Passa raiva comendo um chocolate saudável. Exato.
acho que uma coisa legal de compartilhar, por exemplo, vai a um jantar, uma festinha de criança, que tem muitas, né? O que eu costumo fazer? Eu faço um lanche antes em casa para não chegar até o lugar com muita fome, porque um pouquinho, sair da rotina, acho que ok, pode comer, mas se você já está alimentado de forma correta, a tendência é que você coma menos coisas que não prestam. Um shake de proteína é uma opção. Então... tem que ver a estratégia que se adequa à pessoa, né? Shake de proteína, por exemplo, eu não gosto. Mas aí faz uma salada, come um pedaço de carne. Tem que ter alternativas saudáveis e também não saudáveis, né? Porque às vezes você vai querer comer o veneno. E aí você pode comer um veneno menos venenoso. Menos venenoso, exatamente. Ótimo, sensacional. Carol, em relação a Laura, depois que a Laura nasceu, algumas coisas, né, mudaram. Porque gerir só o casal é uma coisa, mas quando tem alguém... a gente perde o gerenciamento do tempo com o filho pequeno. Acho que isso é um detalhe interessante. Quem só sabe quem tem filho, realmente a gente perde a capacidade de gerenciar o nosso tempo. Então, como que foi isso, essa organização nova com a Laura? Assim, aquele processo inicial, realmente, no puerpério, é bem tumultuado. Eu lembro que nós saímos da rotina ali, mas depois eu acredito que as coisas vão funcionando e a gente pode aplicar o que nós falamos no início da gravação. Tem que tudo ser de forma leve e consciente. A criança não vai fazer o que a gente fala para ela fazer, ela vai se espelhar nos pais. Então, o que a gente costuma praticar? Nós mostramos para ela o que a gente faz. Então, a gente come uma salada perto dela, vai fazer quando você faz um shake de proteína, ela participa, coloca as bananas, coloca a proteína. Quer quebrar o ovo para preparar. Lembra? Exato. As barrinhas de cereal que nós cozinhamos, faz tempo que a gente não faz. Mas ela ajuda na preparação, daí instiga a curiosidade, depois ela quer comer o que ela fez e ela vê a gente comendo. Barra de cereal é importante, é uma barra que a gente fez com sementes, né? Saudável, não a maioria das barras cereais venenosas que tem por aí. Uma receita nossa. Receita caseira saudável, isso é importante. Então... a importância, eu acredito que nós temos essa obrigação porque nós somos os exemplos. Exato. Então, incorporar de forma leve, eu acredito que a criança é uma coisa que acontece naturalmente dessa forma. Sim. E ela vai ter acesso, né, à alimentação de indulgência, né, aos doces, nas casas das amigas, nas festas de aniversário, mas é importante o templo, que eu digo, né, o templo saudável, que é a nossa casa, se manter como exemplo para ela. Então, os pais, sem dúvida, dão esse exemplo todos os dias, né, Pri? Sim. E o que eu vejo, como a nossa rotina é dessa forma, quando ela se depara com alimentos que não são da rotina, instiga a curiosidade, ela quer provar e a gente não se opõe a isso, mas ela não tem aquele paladar tão agustado, assim, parece que ela se interessa pela empolgação. Quando ela vai em festa de aniversário, come brigadeiro, ela ainda fala, pai, eu vou comer um veneno. E come, mas come um pedaço e depois... Muitas vezes nem termina, lembra quando ela experimentou o todinho também? Temos esse vídeo no nosso canal, inclusive, né? Ela experimentou o todinho e não gostou. Não gostou, né? Gostou da embalagem, que tinha um bichinho, bonito, mas depois não gostou. Exatamente. Mas é isso. E é um processo que não acaba nunca. Sim. Então, o que eu vejo, para mim, é mais fácil incorporar... Foi mais fácil incorporar os hábitos e manter, porque eu tenho você. E nós nadamos na mesma direção. Perfeito. E agora, eu vou te perguntar. Enquanto médico, você enxerga que quando o casal te procura, seja para incorporar novos hábitos, seja para fazer um tratamento juntos, existe maior adesão? Sem dúvida. Os casais que fazem tratamento, nós temos vários casais em tratamento, e o resultado desse tratamento dessas pessoas é superior. Porque esses novos hábitos auxiliam, né? Eu não consigo levar todo mundo nas costas, os nossos tratamentos funcionam, mas essas pessoas que têm novos hábitos juntos, incorporam isso, tendem a ter resultados perenes. Então, nós conseguimos entregar um resultado melhor quando o casal está junto, modificando essa rotina dentro de casa. Então, existe uma sintonia, até do ponto de vista profissional, em relação àquela família, e nós que estamos fazendo esse cuidado da saúde desse casal e, consequentemente, dessa família, porque esses hábitos acabam
sendo... Desencadeiam mais movimentos dentro do núcleo familiar, das pessoas próximas, dos amigos, inclusive até da comunidade, por que não? Então, o nosso propósito, né, além de trazer mais saúde para as pessoas, também é trazer mais saúde para a comunidade. Então, todo mundo acaba tendo um resultado positivo com isso. Legal. E isso, na verdade, todo mundo pensa que como eu sou tua esposa, eu conheço várias coisas e acabam me perguntando, mas eu também erro, mesmo sendo tua esposa. Eu me lembrei agora daquele caso de aquela época que eu mantinha meus hábitos normais, estava treinando, estava comendo o que eu sempre comia, mas eu comecei a engordar e ficar mais flácida. Daí eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí você começou a comer repolho. Tá, comecei. Espera. Daí, mas eu comecei a fazer... Queria que o negócio fosse empírico. Comecei, não, tá, eu vou reduzir um pouco a comida. Não adiantou. Eu vou intensificar o treino. Não adiantou. Aí fazia bioimpedância na clínica. A massa magra diminuindo e eu me sentindo mais flácida. Eu, não. Então, vou fechar a boca, eu vou comer legume. Daí eu notei que eu comendo repolho, por exemplo, eu me sentia saciada e eu poderia ir tocando comendo repolho. Até onde desce, até eu voltar ao meu peso. Daí, e não adiantava nada. Aí eu falei pra ti, daí tu, não, então vai no consultório, vamos marcar uma consulta, fazer os exames e tudo mais. Profissional. E lá fui eu. Até então você não sabia que eu estava comendo só repolho. Daí fui me consultar. Eu percebi que a geladeira tinha bastante pote de repolho, mas eu não tinha entendido esse movimento, né? Eu achei que você estava comprando mais repolho, estava para gerir, né? Você faz a gestão dos legumes e vegetais da nossa geladeira, mas eu tinha percebido que tinha mais repolho na geladeira, mas não tinha caído a ficha. E daí eu te expus, porque eu fiquei desesperada, não sabia o que estava acontecendo. Tu começou a fazer as perguntas, aí eu não me lembro como você chegou na conclusão do que era, que pra mim eu não tinha conseguido ligar as coisas. Lembra disso? Lembro disso muito bem. Esse caso é muito interessante, aconteceu com a gente e você realmente começou a ganhar peso progressivamente, massa gorda e perder músculo, apesar de não ter alterado a sua rotina. Eu lembro que você estava até desesperado, teve um dia até que você estava chorando em casa, que você, o que está acontecendo comigo? E isso é muito interessante, que acontece com muita gente. E às vezes você não sabe o que está acontecendo com você. E tinha algo acontecendo com você. Quando nós fomos daí analisar os seus exames e entender a sua história, nós vimos que você começou a usar um anticoncepcional. Inclusive, você fez um implante de anticoncepcional algumas semanas antes, 6 ou 8 semanas antes. E aquilo desencadeou toda essa alteração, esse desequilíbrio metabólico que gerou o teu ganho de peso. Então, foi marcante isso. Eu fiquei muito surpresa, porque como é que eu imaginaria que poderia ser o anticoncepcional, o implante, né? E isso serve de exemplo, isso é muito interessante, porque muitas vezes você já tem uma rotina e, de repente, alguma coisa acontece na sua vida, seja ganho de peso, você não consegue, você perdeu a sua memória, você está ficando cansada, fadigada, perdeu a sua libido, você não entende o que está acontecendo porque nada muito diferente aconteceu na sua vida. Alguma coisa tem. E você não consegue interpretar isso. Às vezes para a pessoa é difícil, porque a pessoa enxerga os hábitos. E o que está a história da ilha, né? A história da ilha, né? Como dizia Saramago, para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. E a pessoa não tem instrumentos, né? E foi bem marcante para mim aquele momento. Exatamente. Então, fica a dica para você. Às vezes você, né, alguma pessoa próxima está passando por alguma dificuldade, algum desafio em relação à sua saúde e você às vezes não sabe o que está acontecendo. Isso também é nosso trabalho, nossa função, entregar esse entendimento do que está acontecendo com você. Então, isso faz parte de uma história clínica bem feita, temporal, entender quando começou, por que começou, detalhar tudo isso é importante, exames são importantes, então nós temos que integrar essas informações e entender realmente qual que é a raiz do problema, que foi o que aconteceu contigo. Nós achamos a raiz do problema, extirpamos a raiz do problema, que era, né, no seu caso, anticoncepcional, e você voltou a emagrecer e ter um resultado. A manter o teu, exatamente, o teu padrão. E falando em anticoncepcional, que é a dúvida de muita gente, naquele momento específico foi em razão do implante. Mas todo anticoncepcional pode gerar isso? Foi uma especificidade minha? Fala sobre o anticoncepcional. Esse é um tema muito interessante.
Vamos lá. Primeira coisa, o anticoncepcional é um hormônio. E toda vez que você começa a utilizar o anticoncepcional, independente do anticoncepcional, se ele tiver hormônio, esse hormônio vai ter provavelmente algum efeito no seu metabolismo energético. Todo hormônio tem efeitos no metabolismo energético. Afinal de contas, é um hormônio. Os hormônios são mensageiros, né, que modificam respostas do nosso corpo. E essa resposta, não é que necessariamente essa resposta vai ser ruim, ela pode ser boa, mas você vai ter provavelmente alguma mudança. Então é importante você ter esse entendimento e se observar a partir do momento que você começa a usar esse anticoncepcional, o que pode ter uma resposta positiva em algumas pacientes, mas muitas vezes ele tem uma resposta negativa, principalmente para quem está buscando gerenciamento do peso, por exemplo, ou ganho de massa muscular ou definição corporal. Então ele interfere no seu funcionamento metabólico, no seu equilíbrio hormonal, porque ele é um hormônio. Então, necessariamente, você, provavelmente, eu diria que você vai perceber isso quando você começa a usar anticoncepcional. E o anticoncepcional é um hormônio, mas reposição hormonal é outra coisa. É outra coisa. É até importante, existem exceções a essa regra. Por exemplo, você pode usar um DIU, né, um dispositivo intrauterino sem hormônio. Esse DIU é um método anticoncepcional, mas ele não tem hormônio. Não é que ele não vai ter efeitos colaterais, ele pode ter efeitos colaterais, mas é um exemplo de anticoncepcional sem hormônios. Um método anticonceptivo, né, que não hormonal é a camisinha, o condom. Então, você usar um preservativo é um método anticoncepcional não hormonal, certo? Mas, para a mulher, na prática, a maioria dos anticoncepcionais, seja uma pílula, seja um implante, que foi o que você usou, independente do método que for utilizado, a maioria dos anticoncepcionais da mulher são métodos hormonais e podem desencadear alguma mudança no seu corpo e na sua mente. Mas reposição hormonal é o quê? Muito boa pergunta. A reposição hormonal é quando você precisa repor algum tipo de hormônio no seu corpo. Seja porque você não está produzindo ele, seja porque a sua glândula está disfuncionante. Porque uma reposição hormonal muito comum que as pessoas fazem é o hipotireoidismo. As pessoas não produzem hormônio tireoidiano. E daí você precisa repor isso. Isso é muito comum, né? Em qualquer faixa etária, é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, o hipotireoidismo é uma disfunção que acontece por vários motivos e que culmina na falta da produção do hormônio tireoidiano e nós fazemos a reposição desse hormônio. Mas, então, existem vários tipos de reposição hormonal que pode acontecer tanto na mulher quanto no homem. A reposição clássica que acontece necessariamente em todas as mulheres é a menopausa, onde a mulher para de produzir os seus hormônios sexuais a partir de uma determinada idade, né? Os seus ovários entram em falência e você tem essa opção de repor os seus hormônios. Então, existem vários tipos de reposição hormonal para várias finalidades diferentes, dependendo do que está acontecendo no seu corpo. E existe algum tipo de paciente que precisa fazer reposição hormonal? Então, em alguns momentos, como por exemplo o hipotireoidismo que nós conversamos, você precisa fazer porque sem esse hormônio você tende a ter você pode evoluir para alguma disfunção mais grave. Então, o hipotireoidismo, você vai ficando mais lenta, vai ficando mais cansada, vai ficando mais fraca, pode ter queda de cabelo, a sua pele piora. Então, normalmente, quando você tem um desequilíbrio hormonal, eu gosto muito dessa palavra, porque os nossos mensageiros, aliás, não são só hormônios, vejam que importante. Eu gosto muito de um termo novo que é utilizado, que é o funcionamento neuroimunoendócrino. Então, é o seu cérebro, como os seus neurônios estão funcionando, o seu sistema imunológico está funcionando e os seus hormônios estão funcionando. Aliás, os hormônios do sistema imunológico, filogeneticamente, eles, em animais mais primitivos, é o mesmo sistema. Sistema imunológico, sistema endócrino. Então, vejam que interessante, numa mosca, por exemplo, o sistema imunológico, o sistema endócrino está nas mesmas células. Então, eles têm a mesma função. Então, existe essa separação didática, mas na prática existe uma interface muito grande. E por isso que, por exemplo, quando nós inflamamos, nós perturbamos os nossos hormônios. Mas voltamos ao nosso tema principal, sobre reposição hormonal. Então, é muito importante a reposição hormonal.
a função dela é restabelecer o seu equilíbrio hormonal. E isso precisa ser utilizado, o hormônio, assim como qualquer outra molécula do nosso corpo, ele funciona em excesso, é ruim, muito pouco é ruim. Por isso que eu gosto desse termo, equilíbrio hormonal. Você equilibrar os seus hormônios é fundamental para você para você gozar de saúde plena e ter a percepção de um corpo e de uma mente saudável. Então, por isso que repor hormônios não é uma questão de volume, é uma questão de sintonia. Entendi essa parte da reposição hormonal, mas as mulheres têm, o que eu vejo, tem muito medo de fazer a reposição hormonal. Mas por que existe esse medo? Existem riscos reais? Sim, isso é uma ótima pergunta. Então, toda vez que você vai trabalhar com hormônio, sempre tem risco. Tudo tem risco. As pessoas acham que nada tem risco. Tudo tem risco. Você pode ter risco até de comer algo que você não sinta bem ou tenha uma alergia. Então, tudo que qualquer coisa que você coloque no seu corpo a mais, tem risco. Isso é muito importante. O que nós precisamos pesar é o risco-benefício disso. Então, fazer uma reposição, vamos lá, fazer uma reposição hormonal na menopausa pode aumentar um pouco o seu risco de câncer de mama. Sim, isso é verdade. Mas, em contrapartida, vai reduzir o seu risco de osteoporose, de fratura de fêmur, pode reduzir o seu risco de doença cardiovascular, o seu risco de infarto. Então, nós precisamos pesar o custo-benefício dessas coisas, entender no seu caso a sua indicação, entender a dose que você precisa, entender os seus sintomas, para nós propormos um tratamento mais assertivo, reduzindo ao máximo os riscos e te entregando ao máximo os benefícios dessa terapia. Então, isso é muito importante, nós desmistificarmos essa questão dos riscos, porque tudo tem risco. Tudo que você for usar, mas eu vou comprar o suplemento aqui na farmácia, esse suplemento aqui é natural, tem risco? Tudo que você coloca na sua boca tem risco. Às vezes, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Foi lá, comeu um pastel ou alguma coisa numa esquina, parece que não tem risco e teve uma diarreia, por exemplo. Teve uma contaminação, uma intoxicação alimentar, por exemplo, a partir de um alimento que parecia não ter risco nenhum. Então, sim, existe risco em tudo que você coloca na sua boca. O que nós precisamos fazer é entender, te explicar isso, entender como funciona esse risco para você e propor, obviamente, o melhor tratamento. E ainda sobre reposição hormonal, a reposição pode ajudar a libido? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma dúvida muito frequente. Já que você está perguntando a libido é sempre multifatorial. E sim, os hormônios são uma das peças importantes que interferem na libido feminina como na libido masculina. Então, nós precisamos entender esse mecanismo, entender esses múltiplos fatores fisiológicos que interferem ou não na sua libido. Por exemplo, se a paciente está com uma redução do desejo sexual, entender se tem alguma peça que está fora do lugar e que nós possamos corrigir isso para melhorar a sua libido. Isso é muito comum quando essa paciente tem alguma deficiência, por exemplo, alguma deficiência hormonal, e que, obviamente, nós podemos utilizar isso como estratégia. Vou dar um exemplo. Todo mundo fala na testosterona, então, às vezes, até polarizado esse tema no meio médico. Mas uma das indicações de reposição de testosterona, na verdade, das principais indicações, é para libido. Então, as mulheres que têm uma redução do desejo sexual, pode ser utilizado o hormônio como ferramenta para melhora do desejo sexual, se for essa a causa da redução da libido para essa mulher. Mas não são só os hormônios, então não é só achar que você vai repor testosterona e vai melhorar a sua libido. Funciona para quem tem essa deficiência ou para quem tem indicação de fazer essa determinada reposição. Então, isso precisa ser avaliado, sem dúvida, com o seu médico. Entendi. Muito bem explicado. E emagrecimento, as pessoas também, é um assunto que agrada gregos e troianos. E daí, nesse assunto, tem muito se fala. Então, existe a melhor técnica para gerar o emagrecimento? O que as pessoas têm que observar quando estão nesse processo, buscando o gerenciamento do peso? Gerenciamento do peso é um tema amplo, é um tema complexo e hoje cada vez mais extremamente individualizado. Por quê? O que nós percebemos, existe sem dúvida
na maioria das pessoas, um fator emocional associado ao emagrecimento, ao ganho de peso. Existem vários fatores que provavelmente todo mundo já ouviu falar, fatores genéticos, né? Tendências comportamentais, inclusive às vezes herdadas da própria família, dos pais, algo que nós estávamos conversando hoje ainda no início do nosso podcast. Mas essa tendência da relação emocional é extremamente importante. Porque além dos fatores genéticos, metabólicos, inflamatórios associados à questão do sobrepeso, eu vejo frequentemente o fator emocional sendo preponderante. E é muito importante nós entendermos isso. E isso nós também abordamos na consulta. Não é só avaliar os exames, entender eventuais disfunções que as pessoas tenham, tentarmos corrigir isso. A parte emocional é muito importante, porque existe hoje muito comer emocional. O acesso à alimentação é muito fácil. Você tem comida em qualquer lugar. Tem comida dentro da sua casa. Você sai, vai na casa, qualquer um tem comida. Em qualquer lugar que você vai numa loja tem, no shopping tem. Então, o acesso à alimentação é muito fácil e, frequentemente, muito barato também, principalmente relacionado aos pacotes. E existe esse comer emocional, por uma frustração, por uma ansiedade. Está muito vinculada, né, ao mood, que a gente chama, ao seu humor, exatamente. Então, esse entendimento é algo muito pertinente, importante. Nós sempre avaliamos isso no processo de emagrecimento. Porque hoje existem muitas clínicas de emagrecimento. E o que deve ser observado nesse processo? Existe a clínica de emagrecimento e existe o tratamento interdisciplinar promovido pela clínica, por exemplo, pela longevidade personalizada. O que deve ser observado nesse processo? Quais são as diferenças? Olha, gente, uma coisa importante que eu vejo, eu atendo muitas pessoas que buscam emagrecimento aí, e na verdade eu falo isso, eu sei que às vezes é um pouco agressivo, mas é verdade. Elas não emagrecem, elas apodrecem, porque um processo de emagrecimento com saúde na verdade, um caminhar que te leva a maximizar a sua saúde, não é só a balança, não é só perder peso. Frequentemente, o que as pessoas fazem por aí? Num trabalho... Tem vários programas, protocolo. Normalmente, quando você vai num determinado local que não trabalha e não entende você, não entende a sua individualidade, elas te colocam dentro de um programa, de um protocolo, te entopem de remédio e, obviamente, você para de comer e emagrece rápido, às vezes. Eu sei que muitas pessoas me procuram, eu quero emagrecer rápido. Eu falo, olha, você emagrecer rápido, nessa velocidade, provavelmente você vai ter rebote depois, que é o que eu comumente vejo. As pacientes procuram determinados estabelecimentos, fazem esses processos meio que malucos de emagrecimento extremamente rápidos, emagrecem rápido e na mesma velocidade, ou uma velocidade até maior, elas reganham peso. O famoso efeito sanfona. Estou cansado de ver isso no meu consultório. Porque não foi uma paciente, não foi uma pessoa que não fez um tratamento, que não entendeu o seu motivo de ganho de peso e que só cumpriu um programa, uma meta, realizou um protocolo, então eu tenho pavor desse nome, realizou um protocolo de emagrecimento. Nós não trabalhamos com protocolo de emagrecimento, nós entendemos cada pessoa, caso a caso, as particularidades, né, da sua vida, do seu metabolismo, e nós buscamos esse emagrecimento saudável sustentado para que você tenha uma vida mais saudável, porque isso traz, obviamente, a prevenção de doenças, melhora da sua disposição, melhora da sua libido, nós estávamos conversando sobre libido agora. Então, todos esses benefícios associados a uma pessoa com saúde acabam vindo junto. Então, você emagrece com saúde e não apodrece. E aí você citou pessoas que frequentemente te procuram porque foram até as clínicas de emagrecimento e depois aconteceu o efeito sanfona. E daí depois, o que acontece? Ela vai até a clínica e consegue depois manter o peso que ela almeja? Nós temos vários pacientes que já passaram por vários processos, que já sofreram com esse efeito sanfona e que nós fizemos um trabalho de restabelecimento de saúde. Eu gosto muito desse termo, restabelecer a sua saúde. Então, tiveram um processo de emagrecimento progressivo, sem rebotes, sem repiques, sem reganho de peso e com melhora progressiva da sua disposição. Ele reconquistou a sua vida. São pessoas que reconquistaram a sua vida, né? Estão extremamente satisfeitos.
Nós temos vários pacientes que nós fizemos esse trabalho, que é um trabalho real. E hoje são pessoas totalmente realizadas, fazem acompanhamento, às vezes inclusive anual, que conseguem manter esse peso e conseguem ter uma manutenção da sua saúde no longo prazo. E ainda nesse assunto sobre emagrecimento, hoje muito se fala do Ozempic. Ozempic agora tem um novo, né? A Tirzepatida. Tirzepatida. E aí? Já que você está falando sobre automedicação, isso é super importante, porque a gente sabe que hoje os pacientes, eles têm acesso direto, vão na farmácia e compram o Ozempic, a semaglutida, se aplicam, emagrecem e, obviamente, muitas vezes tem resultado. Mas, como eu falei já hoje no podcast, tudo que você, né, ingere, injeta, coloca na sua boca, coloca dentro do seu corpo, tem risco. Tudo. Nós conversamos isso hoje no podcast. Então, o que eu vejo? Por exemplo, com o Ozempic, muitos pacientes utilizando, sem acompanhamento, e o que acontece? Perdem massa muscular. Daí vem a flacidez. Aí vem a flacidez. Então, é muito comum, eu recebo pacientes, às vezes, que sim, emagreceram usando o Ozempic em casa, né, sem acompanhamento, estão flácidas, perderam a massa muscular, perderam definição, e isso interfere, inclusive, aqui, ó, no humor dessas pacientes. Então, muitas vezes são pacientes, às vezes, que estão com um pouco de depressão, às vezes perderam libido, veja interessante, com o uso, e não conseguem associar isso, porque emagreceram. Teoricamente, era para ela estar com autoestima melhor, mas não recuperaram a sua autoestima emagrecendo só aplicando o Ozempic. Então, por isso, o acompanhamento médico, acompanhamento nutricional com profissionais competentes para entender o que está acontecendo no seu corpo e na sua mente ao longo de toda essa jornada do emagrecimento. E nesse processo de emagrecimento, às vezes acontece de deficiência nutricional, a pessoa deixou de ingerir algum tipo de alimento que era necessário? Isso é super frequente, porque você reduz... Hoje, nossos alimentos, no geral, estão muito carentes de micronutrientes. Então, é muito comum isso. A maioria das dos pessoas... agrotóxicos? Por causa de vários motivos. O solo está depletado de nutrientes. Nós não comemos mais legumes e vegetais como nós comíamos antigamente. Nós processamos excessivamente esses legumes e vegetais na alimentação. Quem é que come brócolis ao dente todos os dias? Brócolis orgânico. Então, é muito raro as pessoas que têm um aporte adequado de nutrientes através da alimentação, com alimentação adequada no longo prazo. Então, hoje nós temos muito deficiências de micronutrientes. O mais comum são o que nós chamamos de deficiências marginais. Alguns autores trazem essa terminologia, eu gosto muito disso. Então, você não tem aquela deficiência grave de nutriente que causa uma doença. Você tem uma deficiência marginal, que não necessariamente é uma doença. Já podemos falar mais sobre isso, é um tema muito interessante. Essas deficiências marginais trazem disfunções e trazem alterações clássicas, trazem cansaço, trazem fadiga, trazem alteração da sua pele, queda de cabelo, interfere o seu humor, causam déficit de atenção, por exemplo, déficit de memória, então trazem prejuízo na qualidade de vida. Tá, e uma vez, então, mas aí com exames dá para detectar que houve essa deficiência? Normalmente nós conseguimos avaliar através dos exames, porque os exames, na verdade, são uma bússola. Nós não conseguimos definir com precisão apenas através dos exames. É importante nós também entendermos o que a paciente está sentindo. Então, na verdade, entender o quadro de cada pessoa envolve essa mistura de exames e sintomas que nós precisamos encaixar essas peças do quebra-cabeça. E uma vez, então, constatada que a paciente está com deficiência, o que ela pode fazer? Perfeito. Tá? A primeira recomendação, ela repor isso através da alimentação, clássico. Mas nós já sabemos que essa reposição é difícil, porque os alimentos estão carentes de nutrientes. Então, nós precisamos repor esses nutrientes. E existem várias formas de repor os nutrientes. Hoje, o nosso portfólio terapêutico é enorme. Nós podemos repor os nutrientes por via oral ou nós podemos também repor esses nutrientes por via injetável. Uhum. E o que é repor por via injetável? Essa é uma dúvida muito frequente, os injetáveis. Então vamos lá, gente. Injetável é todo e qualquer nutriente, molécula, fármaco, medicação, hormônio que nós utilizamos por uma via injetável. O que é uma via injetável? É
você utilizar através da via endovenosa, colocar na veia. Pode ser através da via intramuscular, que normalmente é feito no glúteo, por exemplo. Então, no músculo, como se fosse uma injeção. Pode ser feito através da via subcutânea, que é embaixo da pele, que é, por exemplo, o Ozempic, que as pessoas utilizam, né, por via subcutânea. Existem outras moléculas que nós podemos utilizar por via subcutânea. Também pode ser utilizado implante, por exemplo, é uma forma de você também fazer uma liberação. Mas os injetáveis clássicos são via intramuscular, via endovenosa e via subcutânea. Eu posso repor qual é a melhor via para cada tipo de molécula, para cada tipo de ativo. Depende para cada pessoa o que você quer, o que você precisa repor. Então, por exemplo, deficiência de ferro. O ferro é melhor disponibilizado no seu corpo através da infusão, através de uma reposição endovenosa. Então, é uma forma de injetar o ferro no seu corpo. Ele tem 100% de biodisponibilidade após você infundir o ferro na veia. Então, cada nutriente tem um mecanismo, tem uma forma de você repor, seja por via oral ou seja por via injetável, que precisa ser prescrita pelo profissional que te acompanha. Tá, então a deficiência nutricional pode ser indicada pelos exames. Perfeito. Certo. Perfeito. E aquela lista de exames que você pede para o paciente levar ao consultório. Uhum. Precisa de tudo? O que você enxerga em todos os exames? O que eles te mostram? Ótima pergunta. Isso é uma dúvida pertinente, super frequente também. Vamos lá, gente. Os exames, nós podemos pedir alguns exames, às vezes direcionados, quando o médico vai fazer um diagnóstico em você. Então, você tem uma determinada queixa, você faz alguns exames para definir diagnóstico. Então, essa é uma estratégia utilizada para definir diagnóstico de alguma doença. Mas, quando nós queremos entender melhor como você está funcionando, e às vezes você tem queixas que não necessariamente estão atreladas a um diagnóstico. Uhum. Então, às vezes o paciente tem queixa de cansaço, de piora de libido, de queda de cabelo. Então, veja, ele não tem um diagnóstico específico, ele não está com câncer, ele não está com uma doença do intestino, ele não está com um tumor, mas ele tem queixas que estão afetando a qualidade de vida dele e que podem estar relacionadas a uma série de disfunções ou deficiências marginais que nós conversamos hoje e que precisam ser analisadas num exame um pouco mais contemplativo. E por isso que nós pedimos uma lista de exames mais contemplativos para entender se você tem alguma deficiência marginal de micronutriente, para entender se você tem algum desequilíbrio hormonal, para entender como estão os seus lípidos, para entender se você tem um pré-diabetes, para entender se você tem resistência insulínica. Então, para entender como o seu corpo está funcionando, como está o seu metabolismo energético. Olha só que interessante. Então, essa lista compreensiva vai nos ajudar, é uma bússola, como eu gosto de utilizar essa terminologia, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo com você para que nós possamos propor uma estratégia efetiva de tratamento no seu caso. Mas aí agora é sobre a interpretação dos exames. Quando a gente faz o exame, o paciente, eu agora falo na qualidade de paciente. Vem dosagem de não sei o quê, por exemplo. Faixa adequada. É uma faixa, não é um número. Uhum. Tá, aí é uma curiosidade que eu tenho. Tá, mas é a mesma faixa, todo mundo pode entrar naquela faixa? E aquela faixa, por que ela existe? Assim, eu me questiono realmente, agora eu gostaria de saber sobre isso. Esse é um tema, na verdade, extenso. Nós poderíamos fazer um podcast só para conversar em relação a essa questão dos exames. Mas de maneira mais prática para vocês. 95% da população se encaixa dentro daquele desvio, que é um desvio padrão dos exames. Então, por exemplo, a faixa de normalidade do exame vai de 10 a 90. Então, 95% da população está dentro daquela faixa. Mas isso não significa que se você tiver 10, você é igual ao paciente que tem 90. Talvez o paciente que esteja com 90... perto, né, do limite superior, é o paciente que esteja mais saudável que você. Isso muda muito de exame para exame. Então, nós precisamos interpretar o exame para você. Por quê? Depende da sua idade, depende do seu sexo, depende do que você quer para você, isso é muito importante, depende como você está se sentindo, e aí nós entramos nesse tópico, né, saúde e doença, porque existe a doença, o diagnóstico, existe o CID, existe a classificação de doenças, onde você tem ou não uma doença, ponto. Mas se você não tem doença, não significa dizer que você
goza de plena saúde, entendeu? Imagine que nós fôssemos dar uma nota para a sua saúde. Então, o paciente doente, digamos, o paciente abaixo da nota 6, é um paciente que está doente. Tem alguma doença, que pode ser uma doença muito grave. Mas se você tiver a nota 6, você não tem doença, 7 não tem doença, 8 não tem doença, 9 tem doença e 10 não tem doença. Você não tem doença acima de 6. Mas, quanto maior a sua nota, melhor a sua saúde, você está prevenindo doenças, você está se sentindo melhor, você está se sentindo mais ativa, você consegue desempenhar melhor as suas funções no seu trabalho, na sua casa, você tem uma relação melhor com o seu marido, com a sua esposa, você tem mais libido, você consegue dedicar mais tempo para a sua família, para os seus filhos, então você tem mais saúde. E daí nós precisamos entender o que você quer. Porque, de repente, você quer aumentar a sua nota, ou seja, você quer maximizar a sua saúde. Eu adoro esse termo, maximizar a sua saúde. E isso depende do que você quer. É porque um paciente que não está doente não significa que ele está saudável. Exatamente, perfeito. É isso, então. O paciente, se você não estar doente, não significa dizer que você está saudável ou você está extremamente saudável. Então você pode estar, tô cansado, você não tem doença, mas você está cansado, não desempenha, né? Está meio fadigado, não dorme bem, a relação em casa não está boa, a libido não está boa, está desmotivado, nada está funcionando direito na sua vida. As coisas não estão acontecendo na sua vida, parece que tudo é errado. Sabe quando parece tudo errado na sua vida? Aí você vai ver, você não tem nenhuma doença. Aí você leva os exames no médico, aqueles exames tradicionais, olha, mas não tem nada aqui, tá, pode ir embora. Parece que, peraí, tá tudo errado, mas você não tem doença. Então, isso é o sentimento típico de muitas pessoas que eu atendo, que têm os exames dentro da faixa de normalidade. Então, você olha os exames lá, não, mas os exames estão normais. Você tem os exames dentro da faixa de normalidade. Você não tem diagnóstico de doença. Mas você não está bem e as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Parece que nada funciona. Então, esse é o sentimento dos pacientes, muitas vezes, frustrados que eu atendo no consultório, todos os dias, e que nós temos, né, um portfólio enorme de opções terapêuticas para recuperar a saúde desses pacientes, para melhorar a sua autoestima, para que você possa desempenhar na sua vida, no seu dia a dia. E agora, também pode acontecer o contrário, porque eu me lembrei de um caso que você compartilhou, de uma paciente que tinha Parkinson, foi para tratar outros assuntos e melhorou do Parkinson. Ótimo, lembra? Sim, lembro. Isso é muito comum também. O contrário também é verdadeiro, gente. Às vezes tem pessoas que têm uma determinada doença, seja uma doença neurológica, uma doença reumatológica, inclusive eu postei recentemente um vídeo sobre isso. Essa doença às vezes afugenta o médico a trabalhar e recuperar a sua saúde, a maximizar a sua saúde. Então, o que acontece? Não é porque você tem aquela doença que você não precisa melhorar os outros pontos, os outros pilares da sua saúde. Então, as pessoas às vezes ficam tão focadas em tratar aquela doença com um determinado medicamento e é que ela esquece das outras coisas. Então, não é porque você tem um diagnóstico de uma artrite reumatoide ou um Parkinson, uma doença cardíaca, uma doença intestinal, que você precisa abandonar a sua vida. Então, não é por isso que você precisa abandonar a sua vida sexual, por exemplo, ou a sua família, ou o seu trabalho. E nós acolhemos esse paciente, nós entendemos, você vai continuar fazendo esse acompanhamento com o seu médico, você vai continuar fazendo esse tratamento com o médico especialista que você está acompanhando, né? Nós não vamos alterar ou mexer nesse tratamento. O que nós vamos fazer é trabalhar os outros pilares que normalmente são negligenciados. Isso é muito comum. Eu trabalhei já... Eu sou hematologista e hematologista de formação. Então, eu já trabalhei muito tempo nessa área. Então, nós tínhamos, por exemplo, pacientes oncológicos e nós direcionávamos o tratamento, por exemplo, com quimioterapia. E está tudo certo. O médico fica tão focado em tratar aquela doença específica que esquece de avaliar todos esses outros pilares da saúde. Eventualmente, às vezes, ele nem tem tempo de avaliar isso, porque ele está focado na doença. E ele está correto. Essa é a função dele. Direcionar, né, a sua artilharia para tentar tratar e te curar daquela determinada doença, quando é possível, né? Nem sempre é possível curar uma determinada doença, mas pelo menos fazer com que essa doença entre em remissão. Nós utilizamos muito esse termo. E daí você precisa de um outro profissional para avaliar esses outros pilares e que podem ser trabalhados sim
né, numa visão, uma visão integrativa. Eu prefiro a terminologia, uma visão personalizada, onde nós buscamos isso através de exames, obviamente, mais rebuscados e oferecemos estratégias para melhorar a sua saúde. Eu lembro que esse caso me marcou porque a paciente ficou extremamente feliz, né? Sim, e estar feliz, estar bem mentalmente, também, imagino, que interfira na saúde orgânica da pessoa. Perfeito. Então, qual que é a importância de cuidar da saúde mental? Hoje tem muito se falado sobre saúde mental e é um tema que eu abordo em todas as consultas, todos os pacientes que nos procuram, e a maioria das pessoas tem algum distúrbio do ponto de vista de saúde mental. Seja desmotivação, seja um pouco mais de anedonia, ansiedade. Eu percebo que as pessoas estão muito ansiosas. Eu acredito que esse aqui é um problema muito comum, tá? As pessoas estão o tempo inteiro aqui vendo outras coisas e acabam querendo prever o futuro, ver o que está acontecendo com os outros, e acabam esquecendo da sua rotina e acabam esquecendo do presente. Nós precisamos viver mais o presente. E tudo acaba interferindo na sua saúde mental. E tudo também interfere na sua ansiedade, inclusive o seu quadro metabólico e muitas coisas que eventualmente estejam disfuncionando no seu corpo. Então veja que interessante, nós tratamos e trabalhamos com alterações metabólicas que interferem no seu comportamento. Então, às vezes, uma deficiência do nutriente, às vezes um desequilíbrio hormonal, às vezes uma inflamação que você tem, uma inflamação metabólica ou qualquer distúrbio relacionado ao seu sistema imunológico pode interferir no seu comportamento e piorar a sua ansiedade, piorar a sua depressão. Haja vista até que recentemente saiu um trabalho rediscutindo a teoria da depressão, como não estando relacionada diretamente à falta de serotonina, mas sim à inflamação. E isso que nós trabalhamos todos os dias com dezenas de pacientes que nos procuram, restabelecer a sua saúde de dentro para fora e, consequentemente, além da sua saúde física, restabelecer também a sua saúde mental. Ai, que interessante saber, porque às vezes, e a rotina faz isso, a gente esquece que está tudo interligado, né? Às vezes tenta comer direito, fazer exercício, mas aí peca em outra coisa. Exatamente. É importante esse olhar integral. Exatamente. Para nossa você saúde. Não consegue se perceber, nós conversamos isso hoje várias vezes no podcast, né? Você sai, você tá dentro da ilha e você não consegue enxergar fora, então você não consegue se perceber. É incrível. As pessoas não percebem o quão ansiosas elas estão. E eu enxergo isso claramente. A pessoa senta na minha frente e começa a falar, eu percebo, nossa, essa pessoa está com um nível de ansiedade absurdo. E isso interfere no seu comportamento. A pessoa tende a comer mais. Nós falamos isso também no podcast em relação ao emagrecimento. As pessoas ansiosas têm aquele comer emocional que é super comum. Nem tem fome, mas você está lá beliscando alguma coisa. Então, nós conseguimos interpretar isso, enxergar claramente. E daí nós conseguimos propor estratégias que vai melhorar o seu comportamento, melhorando a sua saúde mental. Porque se nós controlarmos a sua ansiedade, você vai comer menos. E aí nós conseguimos adequar e ajustar, porque normalmente é muito raro o paciente que nos procura com uma única queixa. Os pacientes normalmente têm mais que uma queixa. Os pacientes queixam, querem emagrecer um pouco, estão muito ansiosos, não estão dormindo bem, a libido está ruim. Então, o nosso trabalho visa corrigir isso tudo junto, né? O corpo e a mente estão juntos. E é isso que nós trabalhamos, né, em conjunto. Essa é uma visão funcional integrativa do nosso trabalho. É importante porque corpo e mente não se dissociam, né? Agora, por exemplo, estamos em setembro. Então, as pessoas costumam se debruçar a saúde mental em setembro porque é o mês do suicídio, etc. Mas é um olhar que a gente tem que ter ao longo de todo o ano, né? Todos os meses, todos os dias, tem que ficar atento. Sem dúvida. É importante. Você precisa estar atento à sua saúde física, à sua saúde mental. Procure um profissional que realmente cuide da sua saúde. Essa é a dica que eu deixo para você. E normalmente, infelizmente, eu diria, as pessoas acabam buscando profissionais apenas quando elas ficam doentes. É interessante que isso não acontece no seu carro. Eu tenho certeza que você leva o seu carro para fazer as revisões, mesmo sem o seu carro estar com algum problema. Então, você faz as revisões preventivas no seu carro.
porque você não quer que nada aconteça de errado com o seu carro, você quer continuar usufruindo de todos os benefícios do seu carro. Mas isso normalmente não acontece com a saúde. As pessoas acabam procurando ajuda do profissional, acabam indo no médico só quando elas têm alguma doença. E o corpo e a mente dão sinais de que elas não estão saudáveis. E mesmo assim elas não procuram um profissional. Então, para encerrar o podcast, que já deu o nosso horário, a dica que eu dou é essa. Se você tem algum desconforto, se você tem alguma queixa, você percebe que o seu corpo não está bem, a sua mente não está bem, e você não consegue enxergar isso, o que é o mais frequente, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com elas. Procure um profissional que realmente cuide da sua saúde, que realmente se preocupe, que tenha dedicação e comprometimento com a sua saúde. Carolina Paviani, muito obrigado pela sua participação Victor hoje. Paviani, pelo convite. Espero poder fazer mais podcasts com a sua presença. Obrigada, conte comigo. Tchau, pessoal. Tchau.